Fala pessoal, estamos aqui para mais um Blocos com Vida, esse nosso bate-papo semanal, não tão semanal assim, porque estive ausente nas últimas semanas, mas a turma aqui nossa cobriu a minha ausência, mas esse nosso bate-papo que tem que acontecer com, em tese, regularidade todas as semanas, sem muito rigor técnico, e vocês me conhecem já suficiente, a gente hoje vai abordar de um tema muito interessante, né? Aqui na Blocks, mais especificamente na Blocks Capital, que é o nosso braço institucional, a gente vem conversando e vem estudando e nos aprofundando cada vez mais no mercado de crédito, no mercado de desintermediação do crédito privado para empresas. Ora, a gente vive num país onde a concentração bancária, por incrível que pareça, ainda é muito grande. E o universo do crédito privado, que está envolto das securitizadoras, das fintechs, dos FDICs e das empresas que fazem antecipação de recebíveis, é um universo que promete muita coisa, em especial com o Open Finance e o Open Banking. E para isso, eu trouxe para conversar com a gente sobre esse mercado a Charlotte Odebrecht, ela que é vice-presidente do Grupo Valorem, que atua diretamente com a estrutura de crédito privado, e ela é sócia também do mesmo grupo. Então, vamos dar aqui as boas-vindas para a Charlotte no nosso palco virtual. Grande Charlotte, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Que prazer estar com vocês. Eu que agradeço, querida. A gente já tentou marcar esse papo algumas vezes e por conflito de agenda acabou não dando certo. Você estava viajando, né, em outro momento, mas é um prazer imenso aqui conversar com você. Sem mais delongas, eu vou já passar a bola para você aqui, Charlotte. Por favor, sinta-se em casa, se Certo, apresente, conta um pouco tua história aí para o pessoal e, claro, a história do Grupo Valorem. certo. Felipe, o interessante do Grupo Valorem é que nós não viemos da área financeira, né? O Grupo Valorem nasceu após a venda de uma grande indústria aqui no Sul, que era a Acros Tubos e Conexões, que foi fundada pelo nosso sócio-presidente, que é o Ninfo. Ou seja, quando ele resolveu migrar para essa área de crédito, foi justamente compreendendo a dificuldade de acesso a um crédito fácil e rápido, né, no mercado já há 22 anos atrás. Então, o Grupo Valorem nasceu justamente desse entendimento do que ele passou durante os anos de Acros, né, das dificuldades de se conseguir crédito. E eu estou no grupo há 10 anos, né, morei nos Estados Unidos por 10 anos anteriormente a isso, então eu estou no Brasil, e frente principalmente à parte comercial do Grupo Valorem. Quando vim para o Brasil, não entendia nada desse segmento. Eu trabalhava com crédito lá, mas no imobiliário, e aprendi a entender o que acontece no dia a dia do Brasil. Me apaixonei profundamente pelo nosso negócio, porque quando eu iniciei, ainda era aquela história de factoring, né? E factoring tinha uma conotação muito negativa. Só pegava recurso com factoring quem estava com muito problema, quem estava muito mal. E o nosso segmento foi se modernizando em tal velocidade que em 10 anos, em uma década, a grande maioria dos FDICs era factoring, né? Nasceu de uma pequena factoring, e hoje são grandes fundos extremamente competitivos, né? Com custos aí, muitas vezes, na maioria das vezes, inferiores aos bancos, e atendem empresas de todos os níveis e tamanho do Brasil. Então, esse segmento, assim, eu tenho uma paixão muito grande, porque eu vejo que faz a diferença e fomenta, né, a produção nacional, a indústria nacional e cada vez mais também os serviços. Não, excelente, excelente. E você trouxe aqui uma conotação histórica que é bem relevante, que é esse ar, né, pejorativo, que ainda tem, de certa forma, mas está mudando consideravelmente nos últimos anos, por uma mudança de estrutura, por uma mudança de conjuntura, né? O nível de tecnologia que hoje factorings ou securitizadoras ou FDICs possuem para analisar crédito e prover essas operações de forma rápida, fluida, através de mecanismos independentes, tem possibilitado bastante, né, o crescimento desse mercado. Diga-se de passagem, os
a própria Febraban e todos os organismos de mercado entendem que o mercado de crédito privado, né, direto, de forma mais ampla, vai ser o mercado que mais vai crescer nos próximos anos. Muito legal, bacana aí conhecer a tua história. O Grupo Valorem, conta um pouco aí qual é o tipo de operação, né, que vocês fazem do ponto de vista do crédito, e principalmente, né, focado aí nesse empresário, nesse empreendedor, qual tipo de empresa, qual tipo de operação? Bom, o nosso foco é muito centrado na empresa do middle, né, do Brasil. Então, nós temos em vista sempre aquela empresa que não é tão pequena e tem aqueles benefícios das pequenas empresas, e também não é grande o suficiente para ter um crédito bancário abundante. Apesar que a maioria das empresas que a gente atende hoje, todas operam com banco em alguma modalidade ou outra, né? Mas é o middle, e as empresas que faturam de 2 a 10 milhões mês, né? Então, 24, 60, 80, até 100 milhões ano. Então, são empresas na sua grande maioria, indústrias, né, de todos os segmentos, sul e sudeste, porém os clientes das nossas empresas estão aí no Brasil inteiro, né, porque nós damos crédito, sim, mas através da compra dos recebíveis. Então, eu não dou apenas um crédito para o meu cliente, e sim eu compro um recebível que ele tem na sua carteira de vendas que ele fez, né? Então, quando eu compro um recebível, eu falo, meu cliente é bom e o cliente do meu cliente é excelente, né? Então, eu sempre conto que quem vai estar pagando esse recebível é o sacado, nós chamamos lá da ponta, são os clientes do meu cliente. Adorei a sua ênfase, a sua colocação, porque eu ia chegar aí. Eu trouxe, né, o conceito do crédito privado Certo. de forma mais ampla, exatamente para que a gente pudesse adentrar nesse ponto, que é uma inteligência financeira que às vezes o empresário não tem. Você deve viver isso no seu dia a dia, certamente, mas nós aqui também vivemos vários e vários empresários que têm ali, de certa forma, negócios fluidos, e ele precisa de recurso. Só que muitas vezes ele antes de tomar um recurso no mercado de crédito convencional, ele esquece de olhar, né, Charlotte, para dentro. Ele esquece de fazer a pergunta: será que eu tenho algum ativo aqui dentro? Ou seja, algum recebível aqui dentro que eu possa utilizar como lastro para fazer essa operação financeira? E essa inteligência é algo que o empresário agora está começando a olhar com outros olhos e a fazer de forma muito mais recorrente, que são essas antecipações de recebíveis, que, diga-se de passagem, são tidos como ativos empresariais, do ponto de vista aqui regulatório, tem como, né, essas operações serem feitas, e por isso que essas operações são feitas, muitas vezes por FDICs, por factorings, e a maioria das factories acabaram virando securitizadoras. Sim. Muito legal. Em termos aí já que o nosso público é investidor, né, eu vou fazer a pergunta crucial, né? Conta um pouco aí do modelo de negócio. Vamos pensar que a galera não sabe o que é um FDIC, não sabe o que é uma antecipação de crédito, na ótica do investidor. Então, como é que funciona? Você dá um deságio nesse recebível, você analisa esse recebível, dá um deságio, quanto em média, qual seria a rentabilidade? Abre o jogo aí, abre o coração, que a gente está aqui falando, querendo ou não, com investidores, né? Vamos? Perfeito. Bom, vamos começar e dizer que o FDIC ou a securitizadora são instrumentos pelos quais nós fazemos esse processo, certo? A securitizadora e FDIC têm algumas características diferentes. O FDIC ele é muito mais regulado, né? Então, assim, tem um ambiente, um ecossistema enorme ao redor do FDIC, garantindo que tudo que está escrito no regulamento, né, seja cumprido. A securitizadora, ela tem mais liberdade para essa compra de recebíveis de acordo com a política interna de cada securitizadora. Aí depende do tamanho de risco que cada empresa quer tomar. Então, começando pelo investidor, ele pode aplicar através de cotas de FDIC ou através de debêntures, ok? Uma vez dito isso, ele aplica o recurso dele com o FDIC ou com uma securitizadora. E daí? Aí que a gente entra, né? O nosso papel é procurar os melhores recebíveis, fazer essa seleção, fazer análise criteriosa do crédito, depois também toda a parte de cobrança. Então,
nós somos dentro do FDIC, né, nós não somos donos do fundo, os donos do fundo são os cotistas, nós somos quem faz a seleção dos recebíveis, certo? Então, nós procuramos através de eu tenho toda a parte daí de vendas, uma venda normal de uma empresa. Tem marketing, né, tem funil de vendas, tem toda a parte de prospecção, nós temos 35 agentes na rua visitando essas empresas para fazer a melhor seleção possível desses recebíveis. E claro, daí tudo isso agindo dentro da nossa política operacional. Uma vez encontrados os recebíveis, as empresas que vão operar conosco, elas passam por uma avaliação de crédito delas, primeiramente, e depois a cada operação, Felipe, que o cliente coloca, todos os clientes dos clientes são analisados. Então, isso é uma loucura, né? Eu não teria a menor condição de fazer isso hoje manualmente. É tudo via sistema, automatizado e com uso de inteligência artificial. Por isso que, né, voltando historicamente, a gente conseguiu migrar de factoring para securitizadora e hoje para fundos, porque evoluiu muito a tecnologia, né, e a profissionalização das pessoas envolvidas nesse produto, que hoje faz total sentido. Então, uma vez que entraram esses recebíveis, são analisados Serasa, todo o histórico, né, o Vadu, por exemplo, que é um sistema de inteligência artificial que nós usamos, ele busca tudo, todos os processos, em todos os distritos, ele é muito profundo. Então, a gente consegue ter uma visão completa do cliente e do cliente do nosso cliente. E assim a gente seleciona cada recebívelzinho na unha, né, mas através de sistemas. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente opera uma carteira de mais ou menos 600 milhões, né, de crédito alocado no mercado. O nosso ticket médio gira em cerca de 11 mil reais. Então, quando as pessoas perguntam, mas não é arriscado? Claro que sim. Todo negócio, né, ser empreendedor é viver um risco enorme. Mas as medidas que nós tomamos todos os dias, quando eu falo nós da Valore, mas nós do mercado, né? Isso é uma coisa de mercado. São muito, muito direcionadas para mitigar risco o tempo inteiro. Né? Nós temos Quando você times. Esse negócio é muito legal que você colocou, porque quando a gente elimina, né, aqueles que realmente são ou mal intencionados ou incompetentes por natureza, aí você pega ali uma turma, né, de mercado que está fazendo um trabalho correto, que está seguindo as normas, que segue padrões, o nosso perfil do profissional, falo nosso do mercado como um todo, realmente é bastante elevado, né? A gente tem aqui no Brasil um dos sistemas financeiros mais sofisticados, a gente tem aí, poxa, estruturas como o próprio Pix, que facilita os nossos pagamentos, a estrutura de boleto que a gente tem aqui no Brasil. Então, realmente a gente segue, né, um padrão que mitiga bastante esse risco. Claro que o risco, né, é inerente a cada atividade, como você colocou muito bem, e vai de você estar ou de você, como profissional, conhecer a fundo o que você está fazendo, o que não necessariamente é uma verdade para um investidor, ou você se juntar com quem conhece. Então, a gente parte muito desse princípio, dizer, poxa, ao invés de eu tentar me aventurar, vamos se juntar realmente aí, ou buscar, tá próximo e junto com quem conhece. Impressionante o número de vocês. Mas conta um pouco aí, para fazer essas aquisições, do ponto de vista de taxa, como é que isso está girando hoje vis-à-vis a nossa taxa Selic? Bom, a taxa de antecipação, né, de FDIC, ela realmente desceu muito, e a gente passa por um momento bem complexo, tá? Eu posso falar uma coisa hoje, amanhã pode ser outro, porque o cupom está se reunindo a cada 2 minutos, e o aumento da Selic foi brutal neste ano, né? A taxa hoje está girando em torno de 1,8, 1,9, né? A taxa de deságio cobrada ao cliente, certo? E aí as taxas de remuneração do investidor vão depender do tipo de cota que ele adquire, se é uma cota sênior, que é a mais segura de todas, uma cota mezanina intermediária ou uma cota subordinada, que geralmente, né, quem entra nessa cota subordinada são os gestores ou investidores profissionais. Para mercado, geralmente se fala aí de uma cota sênior, porque ela é a mais segura, uma vez que a cota subordinada, ela é subordinada à cota sênior, ou seja, se houver qualquer evento de liquidação e qualquer problema no fundo, a primeira cota a ser resgatada é sempre a cota sênior. Por isso que ela é a cota mais procurada pelos investidores que estão adentrando esse mercado e conhecendo o produto. Mas
Uma coisa que é muito importante é que todos os FDICs, né, abertos no mercado, eles possuem rating, né? Então, não é só, primeiro, eu possuo o recebível, que é uma garantia. Segundo, todo o processo de análise, né, constituído através de inteligência artificial, anos de mercado. Mas, mais do que isso, existe um rating que faz toda essa análise. Então, por exemplo, o rating pode ser diferente para cada tipo de fundo, né? Dependendo também do seu regulamento, e para os tipos de cota. Então, no nosso fundo padronizado, o rating da cota sênior, que é a melhor, mais segura, é AA. Se você quiser ir para uma cota subordinada, é BBB, né? Maior risco, também maior rentabilidade, se tudo der certo. E geralmente dá. Você explicou aí de uma forma bastante didática, né, interessante, para quem não é desse mundo, como que se forma, né, a estrutura de um FDIC. O FDIC, para quem não sabe, pessoal, é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, é a estrutura de fundo que a CVM, o mercado brasileiro, possui, oferece para essas operações de crédito. Você tem aí os FDICs, que são não padronizados, são para créditos um pouco mais complexos, e você tem os FDICs, vamos dizer, feijão com arroz, né? Multicedente, multisacado. Mas o mais interessante para vocês pegarem aí, que a Charlotte nos contou na prática, é que o FDIC é um tipo de produto que possibilita que você tenha diferentes classes de cotas. Poxa, o que é que significa isso? Quando ela fala, quando a Charlotte coloca aqui muito bem para a gente, que nós temos aqui dentro do FDIC a cota subordinada, nós estamos falando que esta cota é a cota mais arriscada. Normalmente é o dinheiro de quem que está lá? É o dinheiro dos sócios, é o dinheiro dos próprios gestores. Eles estão tomando todo o risco no final da linha, né, daquela operação. Depois a gente tem a cota. Claro que por mais risco, mais rentabilidade. A gente tem a cota mezanino, algumas vezes, e, por fim, a cota sênior. Essa cota sênior é aquela que os investidores podem ter acesso em uma determinada camada convencional, digamos assim. Não significa que é inacessível um investidor estar numa cota subordinada ou numa cota mezanino, mas depende muito da estrutura que você está participando e do momento da empresa também, porque às vezes a empresa já, poxa, tem bilhões e bilhões, ela está buscando um funding mais barato, ou seja, ela está buscando uma cota sênior. Fiz questão aqui, né, de dar ênfase, porque a turma pergunta muito, Charlotte. Você que desenvolve um trabalho também bem bacana no Instagram, logo você deixa aqui para a turma te seguir. Certamente deve receber muitas perguntas nesse sentido, né? Olha, sempre, né? Sempre muitas perguntas, mas eu gosto bastante de responder. E o que eu acho importante enfatizar é que, além da questão das cotas, os FDICs estão inseridos nesse ecossistema de vários players, cujo objetivo é proteger o investidor. Então, a gente começa, tem o fundo, e aí temos um gestor. Nós somos a consultoria especializada, mas o gestor valida e verifica tudo que a consultoria faz. Ou seja, o trabalho do gestor é validar que nós estamos cumprindo tudo que está em regulamento. Aí temos um administrador, o custodiante, o rating, o auditor de lastro, ou seja, o ambiente ele é muito fechado, né, para que tudo aconteça de acordo com o regulamento e que o investidor esteja sempre protegido. Além também de toda a inteligência que temos por trás. Então, para o investidor, o FDIC é um investimento muito seguro hoje. Cada dia mais com a profissionalização das equipes. Muito bom, muito bom. Acho que dá para a gente começar, né, e a nossa audiência, os nossos seguidores aqui começarem a entender aos poucos esse mercado, né, para aqueles que não entendem, que certamente, como a gente viu aqui, está crescendo muito numa velocidade absurda e, naturalmente, pode e deve fazer parte do portfólio dos investidores que, claro, assim estiverem adequados dentro do perfil do produto, né, especificamente. Muito legal.
A gente aqui costuma não demorar muito aqui no nosso bate-papo, porque o pessoal é bastante atarefado que nos assiste, então a gente fecha ali sempre em 20 minutinhos. Queria abrir para você fazer suas considerações finais, deixa, por favor, as suas redes sociais e fontes de contatos para quem tiver interesse em conhecer mais, seja como empresário, seja como investidor, aqui não tem tempo ruim. Fica à vontade, querida. Bom, o que eu gosto sempre de dizer é que investir em FDIC é investir nas empresas brasileiras, né, de médio porte, de grande porte. Então, eu considero o nosso fundo, os nossos fundos, né, do Brasil, como instrumentos de fomentar e melhorar e alavancar a economia nacional, né? Então, o FDIC é um investimento no nosso país, no nosso empresário, um voto de confiança para quem movimenta realmente esse Brasil. É isso. Muito bom, muito bom. Muitíssimo obrigado. Charlotte, até a próxima, querida. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, pessoal, finalizamos então mais um Blocos Convida. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Esse é um tema, como eu disse, que nós aqui na Blocos estamos, através da Blocos Capital, olhando muito de perto as operações de crédito estruturado, seja via antecipação de recebíveis, seja via emissão de CCBs, talvez não dentro, né? Talvez não. Invariavelmente não será dentro da estrutura de crowdfunding, mas esse é um mercado que apresenta grandes oportunidades e eu quero convidar para você começar a se interar sobre esse tema. Assim como fizemos com os investimentos alternativos direto via crowdfunding, nós vamos, através da Blocks Capital, disruptar, nós vamos desburocratizar o entendimento desse tipo de iniciativa. Aqui, nós não queremos manter segredos, a gente não quer ficar dentro de uma caixa preta. A ideia é que você, investidor, entenda o funcionamento do sistema e você, empresário, finalmente possa compreender e acessar o mercado de capitais. Esse é só o começo. Um grande abraço e até a próxima, turma.